Apocalipse, capítulo de número 3. Vamos ler apenas 6 versículos que são a mensagem principal à igreja de Sardes. Apocalipse, capítulo de número 3, verso de número 1 ao verso de número 6. A gente vai ser breve hoje, bastante objetivo. No finalzinho vamos estar aqui adorando, louvando, bendizendo o nome do Senhor, e assim encerrando o nosso culto com chave de ouro. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 3. Mensagem à igreja de Sardes. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estavam para morrer, porque não achei as suas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? As crianças no altar, por gentileza, porque depois desta oração vocês serão liberadas para receber a ministração nas salinhas. Glória a Deus, este é um momento muito especial, profético, trazer as crianças no altar do Senhor. Glória a Deus. No altar aqui nós entregamos, aqui nós consagramos as nossas crianças ao Senhor. Isso, que maravilha. Pai, somos gratos por estas crianças que estão no altar. Pai, louvamos o Teu nome, porque o Senhor tem nos dado uma equipe maravilhosa, Senhor, que se dedica à Tua palavra. A palavra que será ministrada, Senhor, de forma visível ao coração destas crianças. Elas são visuais, Senhor, e para isso elas receberão a palavra do Senhor de forma que elas vão entender. E permita, Espírito Santo, que esta palavra jamais saia do coração e da mente destas crianças. Pelo contrário, que elas venham ser alimentadas, transformadas, abraçadas pela Tua palavra, Senhor, ao ponto de elas viverem guiadas pela Tua palavra. Que o coração destas crianças possam queimar de amor por Ti, Senhor. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra. Nós oramos, Senhor, assim como pedimos para que essas crianças sejam atingidas, Senhor, e alcançadas pela Tua palavra. Nós oramos, Senhor, por todos nós que aqui vamos ficar na nave desta igreja. Continue falando aos nossos corações. Me usa por graça e misericórdia, para que a Tua palavra, Senhor, não seja empobrecida por minha causa, mas que ela possa encontrar o lugar certo, o endereço certo, que são os nossos corações. E em nome de Jesus, assim nós pedimos a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis ir bem devagarzinho, que elas procuram o lugar mais difícil, né? Glória a Deus. Maravilha. Queridos irmãos, este é um ano em que, em oração, o Espírito Santo tem me despertado que será um ano diferenciado. E eu fiquei muito feliz porque o impacto da fala do Espírito Santo ao meu coração, não que será um ano de prosperidade financeira, sim, poderá ser para alguns ou para muitos, mas eu me alegrei muito porque será um ano diferenciado no aspecto espiritual. E não há um caminho para crescermos espiritualmente ou estarmos aos pés do Senhor a não ser o caminho do arrependimento. Não há avivamento
ou reavivamento sem arrependimento. E o Senhor me leva mais uma vez à igreja de Sardes. Eu quero trazer aqui alguns pontos históricos, um contexto histórico, abordando 3 datas principais de alguns acontecimentos principais, a qual a partir delas Jesus usa a sua mensagem de forma que nenhum dos irmãos da igreja de Sardes pudesse ficar indiferente. O que Jesus queria dizer? Pois a fala de Jesus vem contextualizada dentro da vida daquela cidade. A história de Sardes, da igreja de Sardes, tem muito a ver com a história da própria cidade. A glória de Sardes estava no passado e não no presente. Essa cidade foi a capital da Lídia no século 7 a.C. Viveu o seu apogeu, seu momento de glória, uma das cidades mais imponentes, governada pelo rei Cressos. Eu estive lá algumas vezes na Turquia fazendo esse roteiro das 7 igrejas da Ásia, e até hoje os guias falam sobre um adágio popular existente até hoje, que revela esta glória que essa cidade viveu na época do rei Cressos. Quando alguém quer elogiar a riqueza, os recursos financeiros de algum amigo, de algum parente ou um conhecido, eles chegam dizendo: ah, tão rico quanto Cressos. Era uma cidade de grande importância e relevância comercial. Haviam-se ali já a cunha de moedas de ouro. Era uma cidade que tinha uma geografia, pastor Jean, privilegiada. Era uma cidade que ficava sobre uma muralha, sobre uma colina, sobre um monte alto, cercada de precipícios íngremes. E como se não bastasse essa geografia favorável, ela era cercada por uma muralha fortificada, de tal forma que os moradores, os soldados daquela cidade, pensavam que jamais seriam vencidos pela mão dos seus inimigos. E aqui mora um grande perigo. Eles pensavam que jamais seriam vencidos, principalmente frontalmente, porque a cidade estava elevada sobre uma colina, e eles viam ao longe a aproximação de inimigos. Como se não bastasse, e também era uma cidade basicamente intransponível, porque era cercada de uma muralha fortificada. E o pensamento deles era: jamais seremos vencidos pelos nossos inimigos. E de fato essa cidade nunca foi vencida por combate frontal. Porém, irmãos, aqui é um grande perigo e a primeira lição para a gente. Quando a gente pensa que somos o cara, que estamos lá em cima, estamos seguros, há uma recomendação do apóstolo Paulo à igreja do Senhor, escrita em 1 Coríntios capítulo de número 10, versículo 12. Aquele que julga está em pé, cuide-se para que não caia. A igreja de Sardes, ou a cidade de Sardes, possuía por esta geografia favorável uma arrogância, uma prepotência, e com isso eles subestimavam a capacidade dos seus inimigos. Porém, quando nós enxergamos a orientação que segue do apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, agora capítulo 2, versículo 11, o apóstolo Paulo disse: gente, não subestimeis os ardis de Satanás. Nós não estamos aqui fazendo apologia ao poder do inimigo. Ele é um ser vencido, e foi vencido na cruz do Calvário pelo nosso Senhor Jesus. Mas ele é ardiloso, ele é persistente, ele é calculista, e ele não tem pressa em derrubar a gente. Vejamos a história dessa cidade. Por ter esse privilégio, eles eram arrogantes,
orgulhosos e prepotentes. E pensando nisso, irmãos, de fato, a gente precisa tomar muito cuidado com a prepotência, com a arrogância e com o orgulho. O sábio Salomão, no capítulo 16 de Provérbios, versículo 18, ele disse o seguinte: o orgulho precede a ruína e a destruição. O orgulho, gente, olha para mim, o orgulho precede a ruína e a destruição. É a antessala da ruína, é a antessala da destruição. A arrogância precede a queda. E a maioria de nós temos dificuldade de lidar com a arrogância e com o orgulho. Essa cidade estava realmente situada neste patamar. Somos invencíveis. Não vamos ser vencidos frontalmente. Não tem como eles nos vencerem. Somos imbatíveis. E este é um perigo. Eu estou sendo um pouco redundante, mas é proposital isso. Irmãos, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais deve despertar em nós a consciência de precisarmos mais dele. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, João, mais é revelado a nós a fragilidade que somos, a miserabilidade humana. Lembremos do profeta Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías 6. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Olha que visão extraordinária. Mas quando ele se depara com a glória deste Deus majestoso em seu trono, ele disse: ai de mim que vou perecendo. Ai de mim que sou homem de lábios impuros e habito no meio de homens de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, o Rei. Mas quando Isaías assim reconhece, vem um anjo, tira do altar uma brasa com uma tenaz e toca nos seus lábios e diz: eis que isso te tocou, e purificado estás do teu pecado. Pelo contrário, se não há a humildade em nosso coração, nós vamos sempre olhar para as pessoas com aquele sentimento de superioridade. Eu sou melhor, eu canto melhor, eu prego melhor, eu toco melhor, eu falo melhor. Se fosse eu, faria melhor. A arrogância e o orgulho precede a ruína e a destruição. E foi esse um dos motivos pelo qual esta cidade caiu. Sabe por quê? Porque no ano 529 a.C., o rei Ciro da Pérsia cerca a cidade. 14 dias. Ei, olha para mim. Ciro da Pérsia não teve pressa. Ele sitiou a cidade por 14 dias. Eu posso conjecturar. Permita-me conjecturar. Ciro pensou: vou vencer pelo cansaço. Não tem pressa não. Gente, todos nós, quando estamos cansados, exaustos, é o ponto mais alto da nossa vulnerabilidade. Quando estamos cansados, exaustos, é um dos momentos, Paulo, que a gente precisa mais estar em vigilância, porque nos tornamos, Samuel, vulneráveis. E é exatamente essa tática do inimigo para tentar nos derrubar. O inimigo não tem pressa. Ele não tem pressa de destruir nosso casamento. Ele não tem pressa de derrubar a gente. Ele não tem pressa de tirar o fogo, o fervor do nosso coração. Ele é paciente. Ele não nos ataca hoje para a gente cair hoje, porque se nos atacar frontalmente, a gente já está preparado. Ele nos assusta. Então ele vem com um sapatinho de algodão, mexendo ali em coisas imperceptíveis. Ele não tem pressa.
E sabe como Ciro conseguiu penetrar com o seu exército e destruir a cidade de Sardes? Porque eles, sem pressa, detectaram uma brecha, a única brecha na muralha de Sardes. Foi ali que, enquanto os soldados dormiam, que deveriam estar em estado de alerta, enquanto os soldados de Sardes dormiam, Ciro e seu exército entrou na brecha do muro e destruiu a cidade. É interessante a gente pensar um pouquinho. Brecha fala sobre legalidades. Quais são as legalidades que a gente está sendo permissivos a ela? Em quais áreas nós estamos sendo vulneráveis? Quais são as legalidades? Quais são as nossas vulnerabilidades? Eu me lembro do pastor Silas falando no encontro de casais que tivemos, o último encontro, irmão Dedé, nós tivemos de casais. Ele falou o seguinte: Satanás, ele não precisa de grandes brechas, de grandes legalidades. Ele precisa do espaço para ele conseguir encaixar a unha. Porque o diabo sabe, se ele conseguir colocar a unha, ele vai conseguir colocar o dedo. Lembra disso, Gessimar? Se ele conseguir colocar o dedo, ele vai conseguir colocar a mão. Se ele conseguir colocar a mão, ele vai colocar o braço. Se ele conseguir colocar o braço, ele vai entrar para destruir. E ele vem exatamente para matar, roubar e destruir. Mas o bom pastor veio para dar vida, e vida com abundância. Essa palavra vem para a gente com um cunho de despertamento. Porque a gente se preocupa com os grandes escândalos, com as grandes coisas, com os pecados capitais, mas são as mínimas coisas que vão nos descalçando. São as mínimas legalidades que vai tirando de nós a sensibilidade espiritual. De repente a gente já não chora mais, de repente apaga o fervor da palavra, de repente apaga o fervor de ler a palavra, de repente apaga o fervor de vir à igreja, de repente as mínimas coisas se tornam gigantes para nós. Meus irmãos, o Espírito Santo quer reacender esta chama dele em meu e em nossos corações. Eu vou repetir. De repente você esteja aqui com o seu coração queimando, por isso você não se esboçou nenhuma reação. Mas mesmo você que está com o seu coração queimando, o Espírito Santo está aqui para reacender, para continuar com que esta chama não se apague em seu coração e em sua vida. Igreja, o Espírito Santo está aqui para reacender esta chama em nosso coração. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. No ano 529, eles foram derrotados por esta brecha. Interessante e muito curioso, porque há pessoas que aprendem com os erros, aprendem com a queda. Sabe, Salomão disse que o avisado, o inteligente, ele não tropeça na mesma pedra, porque sabe que vai quebrar o dedão ali, sabe que vai dar ruim, ele vai cair ali. Mas o desavisado, ou o tolo, ou o insensato, cai na mesma infração, tropeça na mesma pedra. Não é curioso isso? Porque no ano 218 a.C., Antíoco Epifânio invade a cidade pela mesma brecha, no mesmo lugar, uma brecha na muralha. Antíoco Epifânio invade a cidade e a destrói novamente, nos mostrando que a prepotência, a autoconfiança predominava no coração deles. Irmãos, não há justiça própria em nós. Nós só não caímos pela misericórdia dele. Nós só não somos derrotados pela graça e a misericórdia do Senhor Jesus. Precisamos sempre estar confiados nele e vigilante.
Percebem? Então, quando Jesus disse: olha, vigiem, tomem cuidado, ser vigilante, senão virei a ti como ladrão de noite. Então, quando Jesus disse isso para a igreja de Sardes, eles sabiam da história que eles haviam passado. Eles cochilaram, dormiram, Ciro entrou, Antíoco Epifânio entrou, e eles foram derrotados. Aí Jesus traz essa mensagem: ser vigilante, porque senão virei como ladrão de noite, e vocês não vão estar esperando. Mas, irmãos, graças a Deus que essa mensagem é extensiva a nós, Luan. Que bom ter você aqui, meu irmão. Quando Jesus estava no jardim de Getsemane com seus discípulos, passando a agonia que antecedia o Calvário, no capítulo 26 do Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículo 41, Jesus disse para os seus discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, Samuel, na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Nós não podemos brincar com a nossa carne. A nossa carne nunca vai amanhecer de manhã e mandar um WhatsApp para o nosso coração: hoje eu estou a fim de ser crente, hoje eu quero ser arrebatado. Não, ela vai acordar de manhã despertada, dizendo: hoje eu quero desviar, hoje eu quero pegar o primeiro na esquina, hoje eu quero vingança. É uma luta interminável. O apóstolo Paulo escreve sobre esta guerra interminável. É o espírito lutando contra a carne e a carne lutando contra o espírito. Ei, meu irmão, quem vai vencer? Vai vencer aquele que você mais dá alimento. Se você alimenta a carne, é ela que vai te vencer. Mas se você alimentar o espírito, Deus te dará graça e você será vitorioso sobre a obra da carne, sobre as obras infrutuosas da carne. E o Espírito Santo vai desenvolver em você o seu fruto: gozo, paz, alegria, bondade, benignidade, fé, mansidão e equilíbrio, domínio próprio. Irmãos, eu estou sentindo o Espírito Santo neste lugar. O Senhor está nos despertando espiritualmente. E o terceiro dado histórico: no ano 17 depois de Cristo, Sardes sofreu um terremoto e ficou parcialmente destruída, mas ela foi reconstruída por Tibério. E desta vez a cidade fica famosa, mas fica famosa pelo alto grau de imoralidade, de pecaminosidade. Foi quando João recebeu essa carta revelada a esta igreja. Sardes era uma cidade rica, voltou a ser rica, mas totalmente degenerada. Seu apogeu ficou no passado. Os moradores daquela cidade se entregavam às luxúrias, ao pecado, ao prazer. E infelizmente, a igreja que não influencia, ela é influenciada. Que coisa linda esse projeto de missões. A gente viu um testemunho aqui. A diaconisa Alexandra serviu de influência para alguma pessoa. Para uma pessoa. E não só ela teve a oportunidade de dizer quantos de nós estamos servindo de influências positivas, atraindo pessoas para Jesus. Irmãos, o dia que nós perdemos esta ousadia, essa intrepidez, essa identidade cristã, pode ter certeza que seremos influenciados pelo mundo. Este é um ano que esta igreja se levantará mais uma vez para influenciar. Oh, glória! Você pode dizer amém? Amém. Este é um ano. Jovens, crianças, adolescentes, anciões se levantarão para ser uma influência do amor, da presença, da graça de Deus para a nossa geração. Posso ouvir um amém? Amém. Eita glória! Exercemos esta influência. Os custos são um preço alto, mas vale a pena. O nome do Senhor será glorificado. Esta igreja deixou de ser influência. E quando nós, como igreja, deixamos de ser influência,
nós nos tornamos influenciados. A igreja de Sardes, ontem eu falei isso na célula de jovens, deixou de ser sal, deixou de ser luz. E Jesus nos deu esse imperativo: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Irmãos, Deus tem pressa, e Ele tem carinho, Ele tem amor em olhar para esta igreja, a igreja dele. Não vou me limitar apenas à comunidade cristã Missão Reviver, mas a igreja dele nessa terra. Deus tem prazer, Deus tem amor em as pessoas olhar para a gente, ver Jesus em nós, ver o brilho em nós. Aleluia! Oh, glória a Deus! Posso apertar um pouquinho? Nossos filhos em casa ver Jesus em nós. Nosso cônjuge ver Jesus em nós. A gente vê Jesus em nossos filhos. Que coisa extraordinária! Essa é a igreja que eu sonho em ser. E todas as vezes que eu falho em alguns aspectos, eu me arrependo na hora e peço perdão na hora, porque eu luto e continuarei lutando para ser um reflexo de Cristo, apesar de mim, mas continuarei lutando para que o reflexo de Cristo seja percebido através da minha vida. Quantos concordam com isso e querem isso também? Levante a sua mão e glorifica o nome do Senhor. Nesse contexto, a igreja de Sardes recebe esta carta. E ela era uma igreja poderosa, operante, dona de um grande nome na cidade. Porém, uma igreja que só tinha nome que estava viva, mas estava morta. A igreja de Sardes não tinha vida, era uma igreja morta. E tem muita gente enganando o presbítero Gessimar. Pensam que a vida da igreja, ela é medida pela estrutura que ela tem, pela quantidade de membros que ela tem. Muitos se enganam, pastor Jean, pensando que a vida da igreja é pelo caixa robusto que ela tem. A vida de uma igreja não se mede pelo seu caixa, pela sua estrutura. A vida da igreja não se mede pelo tanto de evento que ela produz, pelo tanto de entretenimento que ela produz. A vida de uma igreja, ela se consiste em santidade. A vida de uma igreja se consiste em devoção. A vida de uma igreja se consiste na pureza. Jesus veio buscar um povo lavado, redimido, comprado com o sangue vertido dele na cruz do Calvário. Aqueles que não se contaminam as suas vestes. A igreja de Sardes tinha performance, mas não tinha integridade. A igreja de Sardes tinha obras, mas não tinha dignidade. Então enganava bem, enganava os homens, mas a Deus ninguém se engana. Provérbios 15, versículo 3 diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e contemplando os bons. A igreja de Sardes estava dentro do quadro da citação de Jesus quando entrou em Jerusalém, pastor Jean. Isaías capítulo 29, versículo 13. Quando Jesus estava adentrando em Jerusalém, de longe eles já estavam escutando dizer: Hosanas ao rei, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Os discípulos disseram: Jesus, não precisamos ir para lá, o povo já te conhece. Jesus disse: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Assim se tornou a igreja de Sardes. Arthur Bromfield, ele disse que a igreja de Sardes substituía a genuína experiência espiritual por algo simulado. Irmãos, e é fácil simular. É fácil. Eu conheço pregadores de uma oratória que com 5 minutos faz você chorar, mas não tem vida. Não tem vida com Deus. É fácil subir aqui e simular um louvor. O difícil é viver a entrega deste louvor, é viver uma vida de louvor e de adoração. É fácil reunir aqui a igreja e demonstrarmos ser homens e mulheres de Deus,
O difícil é viver Jesus no dia a dia, no calor dos ânimos, na espreita tentação de Satanás, quando ninguém está nos observando. Aleluia. Há um chamamento do Espírito Santo, há uma voz que grita por nós, para nos aproximar dele em espírito e verdade. A gente já ouviu aqui, Deus é Espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade, porque o Pai procura os seus adoradores, as pessoas que assim o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, algumas razões para sermos reavivados, apontado por Jesus nesse texto aqui, a gente já para. Primeiro, Jesus nos aponta 3 imperativos. Eu quero falar brevemente sobre esses 3 imperativos. Porque a gente compreende que a igreja de hoje está tomando a forma do mundo. Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para convosco. Aleluia. E para que não cometamos o mesmo erro da igreja de Sardes, a gente precisa atentar para 3 imperativos que o Senhor Jesus disse a esta igreja. Primeiro, para sermos reavivados, Ele disse: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e arrepende-te. Na verdade, a gente precisa lembrar do primeiro amor. A gente precisa lembrar das palavras, das primeiras letras. A Bíblia não mudou, ela é a mesma. O Evangelho permanece simples, autêntico, verdadeiro, sem mistura. E Jesus estava chamando aquela igreja para lembrar do que ela havia recebido e ouvido. E uma vez que ela tenha esta lembrança fresca, ela deveria arrepender-se. A igreja de Sardes tinha apartado da pureza da palavra. Não existe reavivamento sem Bíblia. Não existe avivamento sem Bíblia. Não existe reavivamento sem Bíblia. Não existe vida ativa com Deus com a Bíblia fechada. E quando a gente fala que não existe reavivamento com a Bíblia fechada, não existe vida com Deus com a Bíblia fechada, não é apenas ler e estudar, é ler e praticar aquilo que se lê. Vocês podem dizer amém? Amém. A igreja tinha apartado da pureza da palavra. Qual é a característica de uma igreja que está reavivada? É aquela que o seu coração queima pelo estudo da palavra. Queima de vontade de estar cultuando, queima de vontade de estar cantando, queima da vontade de estar levando a palavra, queima. Irmãos, eu senti isso algumas vezes, eu quero confessar para vocês. E pela vergonha do ambiente, pela pressão do ambiente, eu não falei de Jesus. Quantas vezes entre doutores, quantas vezes entre pessoas importantes. Mas eu disse: Senhor, depois desse reavivar na minha alma, eu disse: jamais, onde eu estiver, eu não vou ser inconveniente, mas se surgir uma brechinha, ou eu vou provocar esta brecha, para que eu possa falar do teu amor, com ousadia, com intrepidez. As pessoas nos conhecem como doutores, as pessoas nos conhecem com a nossa cunha profissional, mas elas precisam nos conhecer como verdadeiros cristãos, seguidores de Cristo. Assim é uma igreja avivada. E em segundo lugar, o segundo imperativo, aquela igreja precisava voltar à vigilância espiritual. Sardes caiu 2 vezes, porque lhe faltou vigilância e foi tomada de surpresa. A igreja precisa ser vigilante. Irmãos, você sabia
que o inimigo ele só precisa nos distrair para nos fazer cair na fé? Só nos distrair. Percebe-se, se nós andarmos distraidamente, a gente vai tropeçar. A gente só precisa estar distraído. Tem muita gente dormindo o sono da indiferença. Tem muita gente dormindo o sono da indolência, dormindo o sono da parcialidade, dormindo o sono do relativismo. Não tem tempo mais da gente ser relativo. Esse é um tempo do despertamento espiritual na nossa vida. Quando Paulo escreve à igreja de Roma, no capítulo 13, versículo 11, ele disse: é hora de despertarmos do sono, porque estamos mais perto da salvação do que quando aceitamos na fé. Sansão dormiu aos pés de Dalila. Sansão foi derrotado pelos seus inimigos, tendo seus olhos vazados. E quantas proezas Deus não poderia ter feito através de Sansão. É hora de despertarmos do sono, porque estamos mais perto da salvação do que quando aceitamos a fé. E o terceiro imperativo, para a gente terminar: a igreja de Sardes foi convidada por Jesus a uma volta à santidade. A maioria dos membros de Sardes estavam vivendo uma vida dupla. A maioria dos membros da igreja de Sardes estava vivendo no pecado, mas lá, os olhos que vê todas as coisas disse: não, ainda tem alguns de vocês, ainda tem os remanescentes que não contaminaram as suas vestes. Aleluia. Trabalhem, lutem, para que a morte não seja generalizada. Ou seja, ainda tem jeito. Ainda tem jeito de ser melhor. Ainda tem jeito de sermos santos. Ainda tem jeito, aleluia. Ainda tem solução. E aqui a gente termina. Irmãos, o Senhor nos trouxe aqui para dizer para a gente que nem tudo está perdido. A igreja de Sardes tinha sido derrotada 2 vezes, porque não nos vigiar. A igreja de Sardes foi influenciada pelo mundo e o pecado reinava dentro daquela igreja. A igreja de hoje, ela não está morrendo pela espada do mundo e nem da perseguição ainda, inclusive a igreja brasileira, mas ela está morrendo espiritualmente, porque ela está fazendo amizade com o mundo. Estejam atentos, não se enganem em relação a isso. Mas Deus nos trouxe aqui para dizer que nem tudo está perdido. Jesus está aqui. O seu Espírito está sobre nós. E Ele está pronto para reavivar a sua amada igreja. Ele é tão maravilhoso, porque Ele vira para esta igreja e diz: eu sei as tuas obras, eu conheço a vida de vocês. Em outras palavras, eu sei os seus segredos, eu conheço os vossos pecados, eu conheço as suas debilidades, eu sei quais são as suas motivações. Eu os amo de forma incondicional. E eu chamo para o arrependimento. Jesus está aqui sondando os nossos corações. Jesus, Ele quer governar as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas vontades, os nossos desejos. E só através do seu Espírito. Hoje nós estamos estudando sobre a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus enviou o seu Filho. O seu Filho veio cumprir o seu ministério. E através do Consolador, o Espírito Santo que nos convence, que nos reaviva, que nos reanima, Ele foi enviado no dia de Pentecostes. Repousa sobre nós, está sobre esta igreja. E só Ele, e através dEle, é que possamos queimar por amor a Cristo. É só através dele que possamos voltar à santidade, à pureza, à devoção. O profeta Ezequiel, no capítulo 37, versículo de número 3,
vai nos falar sobre a visão que ele teve, sobre a restauração do vale de ossos secos, que simbolizava Israel e é extensivo a nós. Filho do homem, poderão reviver esses ossos? Ezequiel responde: Senhor, tu sabes. Eu sei que esta é uma noite que o Espírito Santo vai se assoprar sobre nós e vai nos despertar do sono. O Espírito Santo vai soprar sobre a sua vida e vai trazer vida. Aqueles que caíram, o Espírito Santo vai soprar e vai colocar você de pé novamente. Nem tudo está perdido. Há solução. A igreja se levantará da morte, da letargia espiritual, quando o vento do Espírito se assoprar. E quando vocês estão sedentos deste vento, levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Sem o Espírito Santo, esta igreja não faz sentido. A igreja sem o Espírito Santo é como a fonte sem água. A igreja sem o Espírito Santo é como um jardim sem flores. A igreja sem o Espírito Santo é como a vida sem sentido. O Espírito Santo é tudo o que precisamos. Efésios capítulo 6, versículo 18 diz: devemos orar no Espírito. Lucas capítulo 4, versículo 18 diz: devemos pregar no Espírito. João 4, 23, devemos adorar no Espírito. Gálatas 5, 16, devemos viver no Espírito. Romanos 8, 1, devemos andar no Espírito. Sem o Espírito Santo a igreja está morta, mas com o soprar do Espírito Santo, vale de ossos secos terão vida e se levantarão como um exército. Aleluia! O Espírito Santo está aqui para levantar. Você que pregava, volte a pregar. Receba o sopro do Espírito Santo sobre a sua vida. Você que evangelizava, volte a evangelizar. Receba o sopro do Espírito Santo sobre a sua vida. E receba ousadia para falar de Jesus. Você que por algum motivo cedia às tentações e o seu coração se dividia entre o pecado e a santidade, o Espírito Santo está aqui para soprar sobre o seu coração e você se decidir por Ele 100%. Eu quero orar, gente, eu vou parar por ele. Aqueles que querem se levantar espiritualmente melhores do que já são, o Espírito Santo te chama, gente, para estar na frente do altar do Senhor esta noite. Você que caiu por várias vezes e você já não acredita mais em você, o Espírito Santo está aqui. Ainda tem jeito. Ele nos chama ao arrependimento e ao reavivamento. Você que está aqui e há barreiras na sua chamada ministerial, você não consegue se desenvolver. O Espírito Santo está aqui para reacender essas chamas. Você que está aqui e o Espírito Santo já te usou muito e hoje você tem grandes dificuldades de se desenvolver. O Espírito Santo está aqui para soprar sobre a sua vida. Enquanto o grupo de louvor adora o Senhor, ao som desta canção, se o Espírito Santo tocar o seu coração, vem orar comigo, vai ser rápido. Oh, doce Espírito Santo. Oh, amado Jesus.